Olá para você que acompanha a programação da TV Câmara e também da Rádio Câmara. Obrigado pela sua audiência, sua companhia mais uma vez. Nós estamos começando mais um programa Espaço Aberto e hoje o nosso tema é febre maculosa. E para falar sobre isso, nós estamos recebendo em formato virtual a doutora Andréa Fogaça, que é professora do Departamento de Parasitologia do ICB, o Instituto de Ciências Biomédicas da USP. Doutora Andréa, muito obrigado pela sua presença aqui, por ter aceitado o convite para compartilhar com a gente o seu conhecimento. Eu que agradeço, André. Andréia, para a gente começar, é um termo que recentemente agora foi muito divulgado por conta de casos de mortes que foram registradas aqui no Brasil, principalmente num evento que houve em Campinas, pessoas acabaram se contaminando e morreram. Mas febre maculosa não é uma doença nova, é algo que já há muito tempo a gente conhece, né? Eu queria que a senhora falasse um pouquinho sobre a doença. Por que febre? Por que a palavra maculosa? De onde veio esse termo para essa doença? Bom, a febre maculosa é uma doença infecciosa grave e é causada por uma bactéria chamada Rickettsia rickettsii. E por que que o nome da doença é febre maculosa? Primeiro, porque um dos sintomas iniciais da infecção é justamente febre alta repentina. E segundo, porque em alguns casos, em algumas pessoas que estão infectadas, a gente observa as máculas na pele, algumas manchas na pele avermelhadas e algumas salientes, que são chamadas máculas, por isso febre maculosa. Perfeito. E como é que essa doença ela chega ao ser humano, doutora? A bactéria que causa a febre maculosa, ela é transmitida ao homem exclusivamente pela picada de um carrapato infectado. E não são todas as espécies de carrapato que são capazes de transmitir a bactéria para humanos. Existem no Brasil apenas duas espécies que são capazes de transmitir Rickettsia rickettsii para o homem. Uma delas é o carrapato estrela, chamado cientificamente de Amblioma sculptum, e a outra espécie está restrita à região metropolitana da cidade de São Paulo, que é chamada Amblioma aureolatum, ou carrapato amarelo do cão. Mas então, reforçando, apenas a picada de um carrapato infectado vai levar à transmissão da bactéria para um humano. Bom, doutora, e com relação a esses casos que foram divulgados recentemente, principalmente agora na região de Campinas, muito se associou à capivara. Esse animal é o único hospedeiro desse carrapato? É o único animal que tem o potencial de ter essa bactéria e transmitir para o carrapato e assim trazer para os humanos? Queria que a senhora falasse um pouquinho sobre essa relação, por favor. Tá? Bom, o carrapato estrela ele consegue se alimentar do sangue de diferentes espécies de animais, as capivaras inclusive, mas também de equinos, de cães, de outros animais silvestres como gambás, o gado bovino também. Mas as capivaras, o papel que elas têm na epidemiologia da doença é que elas são animais que a gente chama amplificadores da infecção, ou seja, elas conseguem se infectar com a bactéria, elas são infectadas pela bactéria que causa febre maculosa, e essa bactéria fica por vários dias na circulação no organismo de uma capivara, permitindo que mais carrapatos sejam infectados. Por isso que as capivaras têm esse papel central na, na transmissão da bactéria, né? Então, os carrapatos vão se alimentar do sangue de uma capivara. Caso ela esteja infectada, eles podem adquirir a bactéria. E aí, no repasto sanguíneo subsequente, o carrapato que transmite a febre maculosa se alimenta de hospedeiros diferentes. Então, quando ele procura um novo hospedeiro para se alimentar, ele pode transmitir essa bactéria para esse outro hospedeiro, que pode ser um ser humano. Vamos só tentar ampliar um pouquinho aqui para compreender. A senhora falou, inclusive, equinos, né? Então, vamos supor aqui, vou dar um Sim. exemplo muito hipotético. Numa propriedade rural, tem lá um lago com algumas capivaras e uma delas está infectada pela bactéria. Vai lá o carrapato estrela, pica essa capivara e ele faz lá um caminho no pasto e acaba achando um equino. E aí pica esse equino, os carrapatos desse equino serão contaminados também pela bactéria. Por exemplo, um cavalo, ele é um hospedeiro dessa doença, pode aí virar um novo ciclo, e aí quem for picado por um carrapato que estava neste cavalo pode ser acometido pela doença? Esse ciclo funciona mais ou menos assim?
Bom, eu vou separar em duas respostas essa pergunta. Primeiro, vamos falar especificamente dos cavalos. Tem um estudo de um colaborador da minha linha de pesquisa que, na verdade, trabalha com epidemiologia de febre maculosa, que é o professor Marcelo Labruna, da Faculdade de Medicina Veterinária da USP. E ele tem um trabalho mostrando que os cavalos são muito pouco suscetíveis à infecção com a bactéria que causa febre maculosa. Então, eles não têm um papel de amplificar a infecção de mais carrapatos com a bactéria. Então, esse é um ponto. Os cavalos não são bons animais para amplificação da infecção, para que se amplifique, então, se aumente o número de carrapatos infectados na natureza. Mas uma coisa que é importante a gente ressaltar é que a Rickettsia, que é a bactéria que causa a febre maculosa, ela vai passar de uma fase para outra do ciclo de vida do carrapato. Então, a primeira fase a gente chama de larva, que popularmente são conhecidas como mequins. Então, se uma larva se alimenta de um hospedeiro infectado, de um animal infectado, ela adquire a bactéria e daí ela vai fazendo a muda para os estágios de vida subsequentes, de ninfa e adulto, e esse carrapato que se alimentou na fase inicial lá do ciclo de vida, ele vai continuar infectado durante todo o seu ciclo de vida. Então, imaginando nesse exemplo específico que você deu, se uma larva se alimentou, por exemplo, de uma capivara infectada e se infectou. E aí, depois, na fase de ninfa, ela se alimenta num cavalo, né? E ela ainda vai estar infectada. E depois ela vai ter uma outra alimentação na fase adulta. Como vai estar infectado durante todo esse período, pode acontecer de o carrapato transmitir para um humano numa etapa seguinte, né, de alimentação. Mas, em geral, as principais fases que infestam humanos são essas fases iniciais de larva e de ninho. Mas pode sim acontecer como o carrapato fica infectado por todo o ciclo de vida, eventualmente a gente pode ter a proximidade desse carrapato por conta da presença de animais domésticos então sim, Interessante, pode né? A acontecer. gente entender todo esse ciclo e também a questão, a capivara, por exemplo, ela quando ela é, não sei se esse é o termo, acometida pela doença, mas quando Sim, ela recebe a bactéria, ela não tem os mesmos sintomas, ela passa, que por exemplo, a senhora falou que um carrapato quando ele é infectado pela bactéria, ele tem todo o ciclo de vida, ou seja, ele não morre, a doença não o mata. A capivara também, ela consegue resistir a essa doença. E aí, já fazendo uma outra pergunta emendada, quais são os sintomas para os humanos? Como é que a gente percebe? Porque nem todo carrapato está contaminado, né? Mas se caso um tiver e picar o ser humano, como é que ele vai perceber os primeiros sintomas? sim. Então, primeiro vamos falar qual é o efeito da bactéria no carrapato, né? Os carrapatos têm sim efeitos da infecção, né? Apesar deles serem vetores da bactéria, então a bactéria consegue colonizar o carrapato e consegue ser transmitida para outros animais, inclusive para humanos. Mas os carrapatos, existem trabalhos na literatura mostrando, inclusive um trabalho trabalhos do professor Marcelo Labruna, mostrando que os carrapatos que estão infectados, pelo menos em condições de laboratório, eles apresentam uma maior mortalidade e eles conseguem ovipor menos, eles produzem menos descendentes, então menos filhotes, né, os carrapatos. Então existe sim um efeito deletério da bactéria também para os carrapatos, o que é bom, porque o cenário poderia ser muito pior caso a bactéria estivesse super adaptada ao carrapato e não causasse nenhum mal para ele. Em relação às capivaras, o professor Marcelo Labruna também já mostrou que, dependendo da quantidade de carrapatos infectados que se alimentam de uma capivara, ela pode, inclusive, morrer em decorrência da infecção. Mas na natureza existem poucos carrapatos infectados. Também o cenário poderia ser pior, né? O carrapato estrela, principalmente, muito poucos carrapatos, quando se alimentam de um animal infectado, adquirem a bactéria, o que é bom, né? Porque tem pouquíssimos carrapatos infectados na natureza. Os estudos epidemiológicos apontam em torno de 1% de carrapatos infectados. Então, o que é realmente importante nesse cenário epidemiológico, porque o cenário poderia ser pior.
né? Então, sim, os carrapatos têm efeitos deletérios da infecção e as capivaras também podem ter. E nos humanos, como é que é se um carrapato Sim. infectado picar, quais são os primeiros Então, sintomas ali? Nem todo nos carrapato é contaminado, isso é humanos, importante a gente frisar, isso é né? muito importante justamente para tranquilizar a população e alertar aos sinais que as pessoas devem ficar atentas. Então, após você ter estado numa área de fazenda, numa trilha, às vezes tem placas, em vários parques tem placas dizendo que ali tem a presença do carrapato estrela. Mas, eventualmente, você faz uma trilha em algum lugar que você não sabe se tem carrapato ou não. Mas imaginando que você tenha estado em algum lugar com presença de carrapato, que você percebeu que foi picado, se esse carrapato tiver infectado e ficar aderido à sua pele por algumas horas, ele vai, ele pode transmitir a bactéria para essa pessoa. E após cerca de 3 dias até 2 semanas, essa pessoa pode apresentar febre alta repentina, dor de cabeça, dor no corpo, cansaço, indisposição, dores abdominais. Um pouquinho mais para frente podem aparecer as máculas, mas as máculas não aparecem em todas as pessoas, então tem relatos mostrando que dizendo que em torno de 60 a 70% das pessoas apresentam as máculas, então não é um bom sinal indicativo de, tipo, eu tô com febre, tô com dor no corpo, dor de cabeça, mas acho que não é febre maculosa porque eu não tenho as máculas, não. Então, o que a gente sempre sugere na verdade, a gente reforça para a população é que a população, as pessoas, ao estarem numa área de fazenda, de mata, tendo percebido ou não que foram picadas por carrapatos, e após 3 dias a 2 semanas de estarem nesse local, apresentem febre alta, repentina, dor de cabeça, dor no corpo, procurem atendimento médico. E é importante alertar o médico de que você esteve nessas áreas ou que você percebeu que foi picado por carrapato, para dar indicativos para o médico para um diagnóstico, né, clínico melhor, porque esses sintomas são muito inespecíficos, eles parecem com outras infecções bacterianas, com viroses, como por exemplo o dengue, e aí o tratamento é completamente diferente. Para dengue, o tratamento é repouso, ingestão de líquidos. Agora, para a febre maculosa, quando surgem os sintomas, a gente tem que começar imediatamente o tratamento com antibiótico específico para sanar essa infecção, que é a doxiciclina. O tratamento ele é efetivo, mas só quando ele é iniciado, tão logo surjam os primeiros sintomas da doença. Então, fiquem atentos quando tiverem esses sintomas após terem estado em áreas com presença de carrapato e informem o médico a respeito disso. Importantíssimo, achei que foi muito esclarecedor, inclusive, essa questão de ficar atento, de falar para o médico, isso é importante. E depois que o médico suspeitar, doutora, de que pode ser febre maculosa, existe um diagnóstico fechado, algum tipo de exame, ou é só pelo clínico mesmo? Então, existe um diagnóstico laboratorial, que é a base da detecção de anticorpos contra a bactéria. Só que o que que acontece? Para a gente ter uma precisão desse, desse exame, para realmente confirmar que é febre maculosa, isso vai acontecer depois de 14 a 21 dias da infecção. É muito tempo para começar o tratamento. Então, o que que precisa acontecer no atendimento médico? Caso haja a suspeita que se trata de febre maculosa, o tratamento com antibiótico tem que ser iniciado imediatamente. Claro que o médico vai solicitar que a pessoa colha sangue para fazer o exame laboratorial, né, para confirmar que realmente era febre maculosa. Mas a sugestão, inclusive pelos Centros de Prevenção de Doenças dos Estados Unidos, o CDC, eles preconizam que, caso haja suspeita, se inicie o tratamento com doxiciclina imediatamente, né? E a suspeita vem de novo, assim, né? Quem fecha o quadro do diagnóstico clínico é o médico, não é você, não é a pessoa que foi lá na área, tô sentindo febre, então acho que eu já vou começar a tomar um antibiótico. Não.
tem que ser via atendimento médico, porque é importante a gente confirmar se trata ou não de febre maculosa pelo exame laboratorial, para que a gente consiga mapear as áreas onde tem febre maculosa, para que possa ter intervenção do governo para controle de carrapatos, controle de casos, né? Então, o médico precisa dar esse diagnóstico e começar o tratamento com antibiótico. E nesse sentido, inclusive, de automedicação, eu gostaria de salientar dois pontos: do perigo da automedicação, então não façam isso, tem que ser realmente o tratamento tem que ser recomendado por um profissional, por um médico, e segundo, que não tem tratamento profilático. Então, você não pode começar a tomar o antibiótico porque você foi numa área, porque você vai numa área com carrapato. Não. Primeiro, que você vai estar tomando antibiótico à toa, né, causando vários malefícios para o seu organismo. E segundo, porque não vai ser eficiente caso, de fato, depois de ter estado nessa área, você eventualmente tenha sido picado por um carrapato infectado e venha a ter febre maculosa. Então, não adianta. O tratamento precoce, o tratamento profilático, não adianta e não funciona e não deve ser adotado. Então, apenas após o início dos sintomas, procure um médico e auxilie esse profissional com esses indícios do lugar que você esteve, de ter sido picado ou não pelo carrapato. Isso pode fazer toda a diferença, né? Aqui, por exemplo, Bauru, que nós temos um alto índice de infestação de dengue, muitas pessoas contaminadas, é fácil Sim, confundir ali. Então, o papel dessa conversa médico-paciente é fundamental, principalmente por um detalhe: ó, fui picado por um carrapato. Aí pode mudar toda a história exatamente. e toda a conversa. É importante essa orientação. A senhora falou da questão de localidade, doutora. Nos últimos 10 anos, eu tenho um dado aqui, no país foram registrados 2.152 casos, de acordo com o Ministério da Saúde. Desse total, 62%, mais da metade, na região sudeste, aqui onde a gente está inserido, na região de São Paulo, no estado de São Paulo, está na região sudeste. Por que esta região conta com a maioria dos casos? Existe uma explicação para isso? Existe. Primeiro porque na região sudeste existem todos os componentes importantes para que tanto a bactéria que causa a doença como os carrapatos que transmitem estejam presentes, né? Então, a gente tem o cenário completo, digamos assim. Então, a gente tem uma grande população de capivaras. Importante, essas capivaras estão próximas das populações humanas, né? E por que que isso acontece na região sudeste? Porque elas estão próximas a fazendas em geral, a partes onde tem fontes de água, tem alimento abundante e ausência de predador. Então, as capivaras praticamente não encontram pre- predadores na região sudeste, mas o principal era a onça pintada, é a onça pintada. Então, para ter ideia de como as alterações ecológicas, elas podem levar a aumento, né, de doenças infecciosas que a gente não consegue, num primeiro momento, prever. Mas então, na região sudeste, a gente tem populações de capivaras, que a gente falou lá no início, são suscetíveis à infecção pela bactéria, permitem que mais carrapatos se infectem, e essas populações de capivara estão próximas das populações humanas em parques ou fazendas. Então, essa proximidade propicia que o homem tenha contato com os carrapatos. É importante salientar que não é o contato do homem com o animal, nem seu contato com uma pessoa que esteja infectada, não vai haver transmissão. É sempre via picada de um carrapato infectado, né? Então, a gente tem todas as condições na região sudeste do Brasil, específicas ou favoráveis para a circulação da bactéria e dos carrapatos. E para a gente finalizar agora, doutora, sei que muitas doenças são desenvolvidas vacinas. Como é que estamos no Brasil? Vocês lá na USP, que tem um centro fantástico de estudo e ciência, como é que está a questão da vacina? Existe já uma vacina? Existe algum estudo nesse sentido para que as pessoas possam ser imunizadas, principalmente aqueles que frequentam muito esses locais que a gente citou aqui? Então, André, quando a gente tem doenças que são transmitidas por um artrópode, como o carrapato, ou também no caso da dengue, né, como que é transmitida por mosquitos, é muito importante que a gente foque, pelo menos parte dos estudos, no controle da população desses artrópodes, né? Então, a minha linha de pesquisa, ela foca
no entendimento de como o carrapato ou os carrapatos vetores da febre maculosa no Brasil, que são o carrapato estrela, o carrapato amarelo do cão, como que eles interagem com a bactéria para a gente identificar componentes importantes para a gente bloquear a infecção ou também controlar a densidade populacional do carrapato. Então, quando a gente tem vetores de patógenos que causam doença, é importante a gente controlar a população, porque se a gente diminui a população de mosquitos, no caso da dengue, de carrapatos, no caso da febre maculosa, a gente tem menos carrapatos na natureza, menos carrapatos ainda vão estar infectados, menos carrapatos vão picar o homem, e com isso a gente vai ter menos casos e, consequentemente, menos mortes. Então, o nosso estudo ele envolve toda essa temática das interações entre o carrapato e a riqueza. E, recentemente, nós identificamos uma proteína do carrapato estrela que é fundamental para que ele sobreviva. Ela precisa estar presente no carrapato para que ele sobreviva ao processo de alimentação sanguínea. Então, quando a gente, em laboratório, diminuiu a expressão dessa proteína, a quantidade dessa proteína no carrapato, por uma técnica que a gente chama RNA de interferência, resumidamente, a quantidade da proteína cai a níveis muito baixos, né? Então, quando a gente consegue fazer isso, o carrapato se alimenta de um hospedeiro em laboratório, animal de laboratório, a gente observou uma alta mortalidade. Ou seja, a gente encontrou uma proteína que é fundamental para que o carrapato consiga sobreviver à alimentação sanguínea. E como eles precisam obrigatoriamente se alimentar de sangue, é um excelente alvo para desenvolvimento de uma vacina para diminuir a quantidade de carrapatos, né? Então, o nosso estudo atual, esse estudo continua em desenvolvimento. Então, a etapa que a gente está nesse momento é de a gente tem os pedacinhos para essa proteína que a gente chama de peptídeos, então a gente pega pedacinhos importantes dessa proteína para imunizar animais em laboratório e a gente vai alimentar os carrapatos sobre esses animais para observar se o mesmo efeito que a gente teve utilizando a técnica de laboratório, né, o RNA de interferência, a gente tem o mesmo efeito, porque essa é a forma mais comum de vacinação, né? Então, a gente imunizar animais com fragmentos de uma determinada proteína. E, então, isso é o que a gente tem, mas é importante também salientar que depois dessa segunda etapa, vem a terceira etapa, que daí sim vem, a gente vai estudar em animais de grande porte, em animais que são, de fato, hospedeiros preferenciais do carrapato, como os equinos. Mais recentemente, as infestações de bovinos também têm aumentado, então é importante a gente utilizar esses animais. E aí tem dois aspectos importantes. Um aspecto para a saúde pública, que pode levar à diminuição do número de casos e do número de mortes, e um aspecto econômico, porque os carrapatos se alimentando de sangue, eles diminuem a produtividade, principalmente de gado bovino, né? Então, os animais podem, uma grande quantidade de carrapatos se alimentando ao mesmo tempo, se tornarem anêmicos, produzirem menos carne, menos leite, no caso de animais utilizados para obtenção de produtos consumidos por humanos. Então, tem um aspecto econômico também. E os carrapatos, eles são animais complexos, né? Eles são, tanto que atualmente não existem vacinas comerciais disponíveis no Brasil para o controle de carrapatos. Mesmo para o carrapato, que é o mais importante para bovino, para pecuária, que é o carrapato de boi, é outro carrapato, esse não transmite febre maculosa. Mas a gente não existem vacinas eficientes. Existe uma vacina para esse carrapato que é eficiente na Austrália e também foi desenvolvida em Cuba, mas não pode ser usada em todas as regiões do mundo onde ele está presente, justamente porque a proteína que levou, né, ao desenho dessa vacina, ela varia de carrapato de um país para o outro. Apesar de ser a mesma espécie, essa proteína não é idêntica em todos os carrapatos do mundo, então ela não pode ser mundialmente distribuída, né? Mas o grande foco é diminuir a quantidade de carrapatos na natureza. Então, esse é o foco do nosso estudo. Tá certo, doutora. Quero agradecer demais a sua presença aqui, uma entrevista esclarecedora. Apesar de ser uma doutora avançada na pesquisa, consegue trazer para a gente com uma linguagem muito simples e didática. Uhum. Acho que foi muito legal e as pessoas podem se prevenir aí com relação à febre maculosa. Muito obrigado mais uma vez, doutora.
Obrigada, André. Até. Obrigado, doutora Andréa, e a você que acompanhou essa entrevista pela sua audiência e até a próxima.